A gente segue falando sobre previsão do tempo com ela, Camila Levien, que já está de volta no estúdio. Bem-vinda, Camila. E dessa vez eu estou bem feliz de estar chegando para falar de assuntos mais leves, que esse pior já passou, o ciclone já está em alto mar nesse momento, não é mais uma preocupação para o nosso estado. A gente está acompanhando um dia bonito começando, o fim de semana deve ser de sol na maior parte do estado? Para todas as regiões de Santa Catarina, um alento também para quem precisa reconstruir as suas casas, reorganizar, botar a vida em ordem. A gente tem um bom período de sol para poder fazer isso. Inclusive, esse sol vem acompanhado de muito, porque quem trouxe o sol é uma grande massa de ar polar, que é um ar mais seco e que deve nos fazer companhia. A gente ainda não tem muitos registros de temperatura negativa, o negócio vai ficar mais gelado nos próximos dias. Então nós temos -1 grau em Urupema, Urubici ali com 0 graus, São Joaquim com 1, Tangará e Fraiburgo 2 e 3 graus. Essas são as 5 cidades mais frias no dia de hoje aqui em Santa Catarina. Esse frio da manhã, apesar da presença dele, a temperatura da tarde vai um pouquinho mais, ficando aí até com uma sensação amena na maior parte dos municípios. A gente tem 17 de máxima, tanto para Criciúma quanto Florianópolis, Joinville e também lá em Joaçaba. Tanto Caçador quanto Lages, que são áreas mais geladas e que a gente costuma ter temperaturas bem frias, já não sobem tanto as temperaturas. 7 de máxima para Lages, 10 para Caçador, 11 em Chapecó, 19 graus é a temperatura para Blumenau e Itajaí, que devem ser as áreas de maior aquecimento. Essas temperaturas amenas da tarde, elas são resultado da presença do sol ao redor do nosso estado. Então vamos dar aquela espiadinha nele, que voltou em grande estilo. Jaraguá do Sul, nossa primeira parada. Nós temos no norte de Santa Catarina um céu de brigadeiro, 11 graus nesse momento. A temperatura não deve subir muito, aí um aumento de cerca de 5 graus, mas ainda assim de 16 para 11 dá uma boa diferença na sensação. Vamos para Blumenau. Vale do Itajaí também com céu limpinho, nenhuma nuvem à vista. Estamos em outra realidade em comparação com os últimos dias. A temperatura é a mesma, 11 graus. Vamos para o oeste, Chapecó é quem surge na tela. Por lá um pouquinho mais de nebulosidade, característico inclusive da região. Temos 6 graus nesse momento, a tendência é que mais tardia, mas durante a tarde a gente já deve registrar um céu mais limpo lá no oeste, sem chuva para lá, gente. Floripa, nosso destino final nesse giro por Santa Catarina, e que belo amanhecer nós temos em Florianópolis. Você está vendo a parte norte da ilha de Santa Catarina, 14 graus é a temperatura em Canasvieiras. Inclusive sempre tem uma diferença de 1 a 2 graus com o centro. Na nossa medição do Itacorubi está 16. A tranquilidade, a gente vê no céu, com o céu limpo, pouquíssimas nuvens, ela ainda não é uma realidade no mar. Hoje a gente deve ter picos de onda ainda um pouquinho mais elevados e uma certa agitação marítima, tanto que eu deixo aqui um muito importante para os nossos pescadores. Em alto mar, as elevadas permanecem, de até 4 metros de altura. Então, quem for botar o barco na água hoje, vai com um pouco mais de cautela. Nós já estamos mais tranquilos na costa, as ondas aí oscilam entre 2,5 metros até 3, esses são os picos, mas elas devem ficar em média em torno de 1. Mas para quem for se afastando da costa, atenção, o ciclone está em alto mar e ainda pode causar alguns transtornos nesse sentido. Então vamos dar uma espiadinha em como é que está essa agitação marítima, tudo mais tranquilo. Nós estamos vendo a guarda do Embaú. Dá para perceber que as ondas ainda quebram um pouquinho mais rapidamente. A gente tem uma leve agitação. A tendência é que o fim de semana já vai ficando tudo mais tranquilo. Afinal de contas, o ciclone está cada vez mais distante de nós, mas ele ainda está girando aí em alto mar. O sábado vai chegar sem novidades, ele mantém esse predomínio do sol com poucas nuvens e essas baixas temperaturas. Inclusive na serra, elas devem ficar ainda mais geladas. Nós temos uma mínima de 2 e uma máxima de apenas 12 para Lages, uma oscilação entre 7 e 19 em Criciúma, 8 graus em Floripa pela manhã,
Blumenau, 10 em Itajaí, 3 graus apenas em Caçador. Em Chapecó vai ficar gelado, 4 graus nas primeiras horas do dia. O pessoal de Joaçaba já tem um pouquinho mais de aquecimento, 8 de mínima. E daqui a pouquinho eu volto para falar do domingo, mas já adianto, domingão também ensolarado, tá liberado fazer piquenique, separar a bergamota, um chimarrão, porque vai ser esse tempo mais seco e ensolarado, com bastante frio característico de inverno. O chimarrão é bom para dar uma esquentada, né, Camila? Exatamente. Chimarrão, cafezinho, chá, tá valendo tudo. Tá valendo tudo. Até um quentãozinho para quem tiver de folga em casa, relaxando com a família. Clima julino, né? Ainda tá no ar. Ainda dá, ainda pode.